Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Ronaldo, o vosso professor de cálculos, e estamos aqui mais uma vez com um exercício de matemática financeira. Como sempre digo pessoal, não se esqueçam, se gostarem do vídeo, deem aí um like, partilhem com os vossos amigos, subscrevam-se ao nosso canal, de modo a crescermos e tornarmos mais reconhecidos perante a um nível mundial. Ok pessoal? Vamos lá. Temos aqui o exercício de matemática financeira, um exercício muito interessante e acredito que alguns de vocês já conhecem o exercício porque é muito famoso, entre aspas, né? Então, sem muito papo, vamos ler o exercício. Dois irmãos, um de 15 anos e o outro de 13 anos, ok? Receberam uma herança de 3.500 meticais, tá bom? E o que acontece depois daí? Estipulava o testamento que aquela quantia deveria ser partilhada pelos dois herdeiros, de forma que, investidas as partilhas num depósito, resultassem iguais os respectivos valores capitalizados, quando cada um dos irmãos atingisse 21 anos. Se a taxa de remuneração do depósito for 5% ao ano, no regime simples, então qual deve ser o montante de cada partilha? Ronaldo, wait. Eu li muito, mas não dá para perceber exatamente quais são os dados. Só tenho números e essa leitura toda. Então vamos avaliar com calma, com muita calma e na paz, ok? Vamos lá, com calma. Temos dois irmãos. Os dois irmãos, um tem 15 anos e o outro tem 13 anos. Ok, perfeito. Ambos os irmãos receberam uma certa herança de 3.500 meticais. Ou seja, o primeiro irmão tinha 15 anos e o outro irmão de 13 anos, ambos recebem uma certa herança de 3.500 meticais. É preciso interpretar isto. O que é que significa nós recebermos, por exemplo, uma herança de 3.500 meticais? Então, isso quer dizer que o quê? Que o capital, neste caso, que foi acumulado para o primeiro irmão e para o segundo irmão, corresponde, neste caso, a 3.500 meticais. E o que mais o enunciado diz? Diz que estipulava o testamento que aquela quantia deveria ser partilhada pelos dois herdeiros, de forma que, investidas as partilhas num depósito, resultassem iguais os respectivos valores capitalizados quando cada um dos irmãos atingisse 21 anos. Então é muito importante nós começarmos a interpretar esta parte aqui do enunciado. O que é que significa, na verdade, nós investirmos as partilhas num depósito de modo que ele resulte iguais os respectivos valores capitalizados. Uma das partes mais importantes do enunciado é esta parte aqui de cá, em que diz que resultassem iguais os respectivos valores capitalizados quando cada um dos irmãos atingisse 21 anos. Eu vou tentar explicar isso de um modo prático. Por exemplo, eu tenho um irmão e chama-se neste caso Bruno e eu sou o Ronaldo. E ambos temos uma certa herança. Vamos supor que os nossos pais deixam uma certa herança para nós. E essa herança nós só podemos ter acesso quando nós atingirmos 21 anos. E o que acontece? Se eles deixam uma certa herança e nós ainda não podemos mexer, significa que aquela conta, né, em que está lá, neste caso a herança, ela está a prazo. E o que acontece em termos práticos quando nós temos uma conta a prazo? Quando nós voltamos, neste caso, a levantar, no tempo estipulado, neste caso aqui, quando nós atingirmos 21 anos, aquela conta, né? Ela, neste caso, o valor que estiver dentro daquela conta, ela virá com um certo capital e mais uma quantia extra, ou seja, de juros, devido ao tempo que ficou. Isso é a descrição clara quando uma conta está a prazo. Ok, pessoal? Então, antes de mais nada, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro, vamos começar já a extrair os dados. Vamos para os dados. Primeira parte do problema, o que é que diz? Diz que dois irmãos, um de 15 anos e outro de 13 anos, receberam uma herança de 3.500 meticais. Isto significa que o quê? Isto significa que o capital do primeiro, neste caso, irmão de 15 anos, mais o capital, neste caso, do de 13 anos, é igual, respectivamente, a 3.500 meticais. Em outras palavras, é isso que está a dizer. Porque diz que o quê? Ambos receberão uma herança de 3.500 meticais. A herança vem, neste caso, com que é um certo capital. Ou seja, o capital do primeiro irmão mais o capital do segundo irmão resulta em 3.500 meticais. Ok, até aqui tudo linear. Vamos ler a outra parte já do enunciado. Estipulava o testamento que aquela quantia deveria ser partilhada pelos dois herdeiros de forma que,
investidas as partilhas num depósito, resultassem iguais aos respectivos valores capitalizados. Aqui neste caso estamos a falar de equitatividade, neste caso de capital. E o que acontece aqui? Diz que o quê? Diz que quando cada um dos irmãos atingisse 21 anos, eles só podem mexer aquela conta depois deles terem 21 anos. Então começa aqui uma pequena armadilha do problema. Em condições normais, o que nós íamos fazer? Íamos dizer, já que são dois irmãos, então significa que o N1 é 15 e o N2 aqui é 13. Não, é aí onde começa a armadilha e é aí onde nós temos que começar a fazer a interpretação financeira que nós estamos a fazer. Se ele só pode mexer a conta até ter os 21 anos, então o tempo que eu tenho que utilizar é o tempo até chegar, neste caso, que é aos 21. E até chegar aos 21, quanto tempo é que passou? Nós temos que fazer a diferença da idade. Ou seja, para o primeiro irmão, vou chamar neste caso do tempo para o N1, neste caso que é do primeiro irmão, nós teremos que fazer 21 menos 15, porque este é o tempo que nós temos que utilizar para fazermos o nosso cálculo, e não é a idade atual do irmão, ok? Então a armadilha do problema começa a vir assim. Então preciso ter muita atenção. Vamos fazer aqui. Temos 21 menos 15, vai nos resultar respectivamente em 6. Então, após, neste caso, 6 anos para o primeiro irmão. E temos para o segundo irmão. O segundo irmão diz que tem 13 anos. Não é para pormos N2 igual a 13. Não, não é esse tempo que está-se a referir para o cálculo. É o tempo até ele atingir os 21 anos. Então, até atingir, neste caso, 21 anos, ele terá quantos anos? Passarão 8 anos. Ou seja, é 21 menos 13. Vai nos resultar, neste caso, 8 anos. Então, este aqui é para o irmão, o primeiro irmão, este é para o segundo irmão. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido até aqui, porque isso é muito importante. E o que acontece depois daqui? Vamos lá. Dizem que a taxa de remuneração do depósito é de 5% ao ano, no regime simples. Ok, pessoal? Aqui temos dois dados. Primeiro, temos a taxa, que é ao ano, ou seja, uma taxa anual. E temos que trata-se de um regime simples. Antes de mais nada, se não avançarmos aqui para a fórmula, ok? Para a fórmula, nós sabemos que já que o regime é simples, então significa que o montante é dado pelo capital vezes, respectivamente, 1 mais a taxa vezes o tempo, ok? O tempo. Esta aqui é a fórmula, neste caso, para o regime simples. E também temos a outra fórmula, que é a fórmula geral, em que o montante é dado, respectivamente, pelos juros mais o capital, ok? Então, vamos lá. Temos a parte aqui que fala sobre a taxa de remuneração, né? Ou seja, a taxa de juros de 5% ao ano. Ou seja, no regime simples. Então, aqui estamos a tentar dizer, em outras palavras, que o quê? Que existe uma certa taxa, em que essa taxa é de 5% ao ano. Então, nós vamos reparar, lá em cima, será que eles falam de alguma taxa assim específico? Não, lá em cima eles não falam especificamente de nenhuma taxa. Então, a única taxa, neste caso que eles estão a falar aqui, é de 5% ao ano. Então, significa que o quê? Que nós temos um certo I1, que é igual a um certo I2, que é igual simplesmente a um único I, porque essa é a única taxa que está a descrever as duas situações. Ronaldo, wait, não estou a perceber essa parte de I1 ser igual a I2, estou a ficar atrapalhado. É assim, nós estamos a falar do primeiro irmão, estamos a tratar o problema em situação, ou seja, em particular para cada um. Aqui nós situamos o tempo que vai se passar para o primeiro irmão, então chamamos de N1. Então, aqui tratamos o N2, que é o tempo para o segundo irmão, chamamos de N2. Só que essas denominações de N1 e N2, C1 e C2 também funcionam para as taxas. Devido ao tempo, a taxa também pode mudar, como pode ser igual. Então, o que acontece aqui é que eles não especificam a taxa para o primeiro irmão e a taxa que sofreu para o segundo irmão. Então, significa que a taxa que eles estão a dizer, que é a taxa de remuneração do depósito, no tal regime simples, significa que é uma taxa igual para ambos. Por isso que eu disse que I1 é igual a I2 e é igual a 5. Neste caso, 5% ao ano. Isto aqui convertendo, é só dividir por 100. Ficamos com 0,05. Ok, pessoal? Show de bola. Vamos lá. E há uma outra informação também que nós precisamos saber. Eles dizem que querem um montante de cada partilha. O que é que significa eles dizerem montante de cada partilha, pessoal? O que é isso, em outras palavras? Montante de cada partilha é dizer o quê? Que eles querem saber qual é o montante para o primeiro irmão, o de 15 anos, e para o segundo irmão de 13 anos. Ou seja, eles querem saber o que é M1
E eles querem também saber o que é o quê? O nosso M2. São os montantes que eles querem saber de cada um. Ok, até aqui também tudo show de bola. Agora, também temos que interpretar outra parte do enunciado. É um enunciado um pouco chato, entre aspas, mas ele é interessante em termos práticos, ok? Porque este problema realmente acontece em termos práticos. É aqui onde é o significado, na verdade, de cálculo financeiro. Vamos lá. Dizem que de modo que resultasse iguais os respectivos valores capitalizados quando cada um dos irmãos atingisse 21 anos. Ou seja, esses valores capitalizados, neste caso, que vão se acumulando ao passar do tempo, eles na verdade correspondem o quê? Corresponde ao montante. Porque ao passar do tempo, eu vou pondo um dinheiro, ou seja, vou capitalizando. E ao final, eu vou receber, neste caso, o capital que eu, neste caso, investi ao passar do tempo, mais uma quantia extra. Essa quantia extra é o meu juros, ok? Então isso significa que o quê? Quando o enunciado diz que resultassem iguais os respectivos valores capitalizados, eles estão já a dar uma informação muito importante. Eles estão a tentar dizer que na verdade que o quê? Que o meu M1 aqui é igual ao meu M2. É muito importante conseguir chegar até este pensamento. Ok, pessoal? Repito, se os valores capitalizados são iguais, então significa que o quê? Esses valores primeiro capitalizados são os montantes, porque ao passar do tempo, os valores vão se acumulando, e quando chegar a hora de eu retirar os valores que eu, neste caso, capitalizei ao passar do tempo, né? Eu vou tirar ele com uma quantia extra, ou seja, com juros, devido ao tempo. Por isso que essa é a definição, na verdade, de conta a prazo, em termos práticos. Então, isso significa que o montante do primeiro será igual ao montante do segundo, porque os valores acumulados capitalizados, eles são iguais, ok? Vamos lá. Agora é que já começa o trabalho. Trabalho entre aspas, pessoal. Vamos aqui na paz, com segurança. Vamos tentar resolver o problema, ok? Vamos lá. Primeiro, temos M1 e temos M2. Como é que eu podia descrever exatamente o meu M1? Bom, eu sei que M1, em outras palavras, utilizando esta fórmula, M1 vai ser dado respectivamente pelo capital. Se é M1, então vai ser capital 1 vezes 1 mais o meu I. O meu I eu sei que é o quê? Podia pôr I1, mas eu sei que é o mesmo, é a mesma taxa de remuneração. Então posso manter simplesmente por o I. Vezes o N. Qual é o N? Se eu estou no M1, estou a tratar do montante do primeiro irmão. Então vou usar o meu N1. Vezes N1. Vou substituir os dados. Ou seja, meu M1 será respectivamente dado por quê? Pelo C1. C1 eu tenho, não sei qual é o meu C1, então também vou relaxar. Vou deixar o meu C1 vezes. O que é 1? Tenho 1 mais. Qual é a minha taxa? Tenho que a taxa é de 0,05. E qual é o tempo? O tempo é de 6. Então eu fico com 0,05 vezes 6. Ok. Depois vou para o M2. O M2 o que diz? M2 será o capital 2, que também não sei qual é, vezes 1 mais 0, neste caso 0,5 vezes o tempo. O tempo aqui que está a falar para N2 é 8. Ok. Ronaldo, eu já percebi. Extraímos os dados, interpretamos, temos as fórmulas e estamos a pôr aqui em prática. Mas agora, daqui, o que eu vou fazer? O que acontece depois daqui? Qual é o próximo cenário, o filme que temos que fazer? Ok, pessoal, nós temos que lembrar de uma coisa. Nós temos esta condição aqui. Esta condição que está aqui. Esta condição é muito importante, porque ela vai garantir com que nós cheguemos ao que nós pretendemos. Neste caso, o que acontece? Se M1 é igual a M2, e eu sei que o meu M1 é dado por esta expressão, e o meu M2 é dado por esta expressão, e os montantes são iguais, então não faz mal nenhum eu igualar esses dois, normalmente. Ronaldo, por que tu queres igualar? Eu sei que queres igualar por causa da fórmula, mas isso vai fazer o quê? Será que vai nos ajudar? Não sei, eu tenho que tentar. Vamos tentar ver o que isso pode nos dar. Então, se eu for a igualar, fico respectivamente com C1 vezes 1 mais o I vezes o N1, que será igual a essa expressão desta aqui. Agora vamos igualar a M2, por causa desta condição que nós temos. Ou seja, C2 vezes 1 mais I vezes o N2. Ok? Igualamos, tudo na paz, não mentimos nada. Então, de seguida, vamos substituir os nossos dadinhos. Tenho aqui C1 vezes... O que seria neste caso 1 mais I vezes N1? Foi o que nós pusemos aqui. O 1 mais I vezes N1
de um modo geral, nós já fazemos o cálculo, será o mesmo que eu ter 1 mais, só estou a calcular esta parte de cá, e para aqui vou calcular esta parte de cá. Então, na minha máquina em paz, fico com 1 mais 0.05 vezes 6. Isto vai me dar, respectivamente, a 1.3. Então, aqui posso ficar com C1 vezes, respectivamente, 1,3. Ok? Que vai ser igual a C2, neste caso C2, vezes, o que seria 1 mais I vezes N2? É esta parte de cá. Então, mais uma vez, na paz, sem confusão com ninguém, vou pôr aqui 1 mais 0.05 vezes 8. Isto quanto é que vai me dar? Vai me dar, respectivamente, 1.4. Então, vou ficar aqui com 1.4. Então, isto para dizer que o quê? Eu posso reescrever isto de uma outra forma, né? Posso simplesmente reescrever 1,3 a multiplicar por C1, que será igual, respectivamente, a 1,4 a multiplicar por um C2. Não tem problema. O que é que eu vou fazer a partir daqui? Bom, eu tenho várias estratégias, mas primeiro, antes de mais nada, eu tenho que destacar essa expressão que eu cheguei. Eu consegui chegar até essa expressão aqui, ok? Até aqui já é um passo importante. Por que que é importante? Bom, nós articulamos isto, esboçamos as fórmulas, fizemos a igualdade dos montantes. Então, a partir desta fórmula que está aqui, eu sei que conclui no final que dá-me isto. Então, eu vou pôr a parte. Vou utilizar aqui uma outra folha. Eu tenho aqui o quê? Tenho que o meu 13, desculpa, o meu 1,3 C1 menos 1,4 vezes C2 igual a 0. Ronaldo, 8. O que é que aconteceu com essa expressão? Está diferente. Calma, pessoal. Eu simplesmente passei esta toda a parte de cá para outro membro. Só isso. Então, fico com essa expressão e fico com mais uma expressão que eu tenho. Qual é? Essa expressão que está aqui em cima, esta parte aqui de cá, dos 6. Então, aqui tenho, neste caso, aqui o meu C1 mais o meu C2 tem que ser, respectivamente, igual a 3.500 meticais. Então, através dessas duas expressões, é possível eu calcular o meu C1 e o meu C2. Porque, como vocês podem ver, isto não passa de um sistema de equações lineares, ok? E que nós sabemos muito bem resolver. Então, após eu ter o meu C1 e após eu ter, neste caso, o meu C2, é possível eu calcular o montante para cada um. Como é que eu vou calcular o montante? Simples, eu sei que o montante para cada um é dado por esta fórmula e o montante para o outro é dado por esta fórmula. Então, se eu já tenho o valor dos meus 6, neste caso, o meu C1 e o meu C2, eu só tenho que substituir aqui nesta fórmula e substituir aqui e proceder o cálculo. Terei o M1 e o M2, que são os montantes de cada partilha. Então, resolvendo esse sistema de equações, eu concluo que 1,3 vezes C1 é igual, respectivamente, a 1,4 vezes C2. Então, aqui temos que C1 é igual, passa isto 1,3 para o outro lado, 1,4 vezes C2 sobre 1,3. Então, posso calcular isto aqui na máquina, ou seja, fazer 1,4 dividido por 1,3. Ficamos, respectivamente, com 1,0760. Ok, ficamos com este valor aqui aproximado praticamente, ou seja, ficamos com C1, que é respectivamente dado por 1,076 vezes, neste caso, 72. Então, a partir daqui, eu posso pegar essa expressão e substituir aqui, e ter o meu C2. Ou seja, fico simplesmente com, pego C1, substituo aqui, fico com 1,076 vezes C2 mais C2 igual a 3.500. Ou seja, eu concluo que o meu C2 aqui vai ser dado respectivamente por quê? Por 1,076 mais 1 igual a 3.500. Vocês podem resolver como vocês quiserem. Isto aqui é uma equação normal. Não precisam de resolver obrigatoriamente como eu estou a resolver. Podem passar tudo para lá. 3.500 sobre 1,076 mais 1. Novamente, na minha máquina, ponho neste caso 3.500 e divido por, neste caso, 1,076 mais 1. Então, fico praticamente com este valor que está aqui, que é 1.685,93 meticais. Ok? Depois tem a outra parte, neste caso, que é o C1. Para eu ter C1, faço este produto. Ou seja, C1 vai ser igual a 1,076 vezes o meu C2 que eu já calculei aqui, que é dado, neste caso, por este valor todo que está aí. Ok? É só voltar a pegar aqui na máquina e multiplicar por 1,076. Então, fico respectivamente com, concluo que neste caso o meu C1 vai ser dado neste caso por 1814,065 meticais. Ou seja, eu já tenho o valor do meu C1 e já tenho o valor do meu C2. Então, é possível calcular o montante.
Ou seja, montante 1 é dado por C1 vezes, respectivamente, 1 mais I vezes o N1. Então, simplesmente pego este C1, substituo, fico neste caso com 0,065 vezes, neste caso, o 1 mais a taxa, que é respectivamente dado por 0,05, vezes, respectivamente, o tempo. O tempo aqui, vamos calcular como M1, então o tempo é N1, que é 6. Então, vamos pôr tudo na máquina, é só fazer tudo isto vezes 1 mais 0,05 vezes 6. Então, ficamos respectivamente com 285 meticais. O mesmo vamos fazer para M2. Aqui é M1, M2. M2 ficaremos com C2 vezes 1 mais I vezes N2. Então, ficamos com o valor de C2, que é aquele que está lá em cima, 1685,93 vezes, respectivamente, 1 mais 0,05 vezes o N2, que é o tempo. O tempo, neste caso, que é aqui 8. Então, é só uma questão de nós termos o quê? Vamos chegar neste caso, vou pôr tudo aqui na máquina, sem nenhum problema. 1685,93 vezes, respectivamente, 1 mais 0,05 vezes 8. Então, fico, respectivamente, com um total de 2360,302 meticais. Então, este aqui é um montante que cada um vai ter que receber. Ou seja, temos aqui o meu M1, temos aqui o nosso M2. Ok, pessoal? Espero que tenham percebido esta aula. É um problema interessante. Como eu sempre digo, convido-vos a subscreverem-se, partilharem se gostarem e deem um like e alguns comentários construtivos. Ok, pessoal? Fiquem bem, saúde em primeiro lugar e fiquem em casa. Adeus.